Não estamos no fim. Estamos indo para casa. A mensagem que eu quero compartilhar ao teu coração, eu intitulei de Deus não perdeu o controle. Olhe para quem está ao seu lado e diga: Deus não perdeu o controle. Chacoalhe quem está na tua frente e diga: Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Desde o mês de novembro, nós temos conversado sobre o texto de Apocalipse, expondo verso a verso do livro de Apocalipse, e hoje chegamos no capítulo 4. Na semana passada, nós finalizamos uma primeira sessão de Apocalipse, que é a sessão dos 7 candeeiros, que nada mais é do que as 7 igrejas que representam simbolicamente a totalidade da igreja de Cristo de todos os tempos, aonde Jesus, por meio de João, endereça cartas a essas igrejas, corrigindo, encorajando, exortando, repreendendo e chamando a essas igrejas à santidade. Então, nós iniciamos a partir daqui uma nova sessão de Apocalipse, na verdade um pouquinho mais à frente, que são os 7 selos de Apocalipse. Uma sessão aonde Jesus vai se apresentar como o Senhor da história. Os textos subsequentes de Apocalipse vão tratar a respeito dos 7 selos, aonde cada selo representa uma tribulação, uma perseguição, uma tribulação que a igreja enfrentará nos últimos dias. Como também mais à frente nós veremos as 7 trombetas de Apocalipse, que narram acerca do juízo parcial de Deus. E ainda mais à frente falaremos sobre as 7 taças da ira de Deus, que tratam a respeito do juízo final de Deus. Portanto, 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, ok? Aqui hoje nós introduzimos esse período de Apocalipse, esse paralelo progressivo de Apocalipse, aonde João, por meio de revelação, vai falar acerca dos 7 selos. Mas é interessante pensarmos e refletirmos que, como eu falei anteriormente, os 7 selos apontam para tribulações e perseguições. É o cavalo vermelho, é o cavalo branco, é o cavalo amarelo, é espada para cá, espada para lá, é sangue para cá, é uma loucura. Vamos chegar lá. Mas antes de apresentar as tribulações de modo simbólico, através do simbolismo apocalíptico, João, ele é levado para um lugar espiritual, real, geográfico, para que João possa ter um encontro com o Senhor, antes mesmo de saber acerca das tribulações futuras. É interessante e importante nós entendermos e notarmos isso, porque antes de Deus apresentar o vale sombrio da morte que seu povo atravessará, Ele apresenta-se glorioso e soberano, mostrando que Ele nunca perdeu e nem nunca perderá o controle da história. Muitos de nós ficam ansiosos a respeito do futuro, sim ou não? Como vai ser o mundo daqui 10 anos? Daqui 20 anos? Como você será daqui 20, daqui 30 anos? Mas deixa eu lhe dizer algo, muito mais importante do que saber o futuro, é saber quem está construindo a história. Por vezes, na ansiedade,
Inclusive, alguns se entregam a práticas de ocultismo e adivinhação reprovadas biblicamente, diga-se de passagem, na tentativa de garantir alguma coisa acerca do futuro. Mas João, por meio da visão da sala do trono, ele nos mostra que mais importante do que saber o futuro é saber que Deus está no passado, no presente e no futuro. E que ainda que sejamos surpreendidos por aflições, por perseguições, ainda assim nós podemos ter a firme convicção de que o Senhor não perdeu o controle da história. Dito isso, se você está com a sua Bíblia em mãos, leia junto comigo o capítulo 4, verso de número 1 em diante. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes, falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. No mesmo instante, fui tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu, e alguém sentado nele. Mantenha sua Bíblia aberta, daqui a pouco nós vamos voltar para ela, mas antes vamos orar. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, obrigado por sua bondade e misericórdia. Obrigado, Pai, porque nos amando, o Senhor se revelou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Jesus, nós te exaltamos e reconhecemos que Tu és o Deus glorioso, eterno, majestoso, poderoso, Salvador. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos por tua presença em nosso meio. Visita-nos com poder, com glória, com revelação nessa noite. Eu clamo a Ti, em especial, Senhor, por aquelas pessoas tomadas de assombro e ansiedade em relação ao futuro. Eu clamo a Ti, Senhor, que nessa noite o Senhor leve-as a um lugar de aquietamento da alma, aonde elas possam perceber que o Senhor reina sobre os céus, sobre a terra, para todos sempre, de eternidade a eternidade. Ensina-nos a descansarmos no autor da história. Ensina-nos a descansarmos na convicção e na firme esperança de que o Senhor está sentado no trono do céu. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos da sua voz e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. João ouve uma voz como de trombeta. Trombeta, instrumento tal que era utilizado para sinalizar guerras e conflitos eminentes. E João ouve então acerca dos conflitos que viriam, e uma voz como de trombeta o chamando para subir para esse lugar espiritual, porém real, geográfico, que se chama céu dos céus. É importante que saibamos que o céu, diferentemente talvez do folclore que nós alimentamos na infância, ele não necessariamente está acima das nuvens.
O céu é um lugar espiritual preparado por Deus, aonde Ele habita. E nesse lugar aonde Ele habita, Ele governa os céus e a terra. Deus é antes do céu. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando o texto hebraico fala a respeito dos céus, não está falando apenas sobre o céu das estrelas que nós vemos, mas está falando acerca dos céus também, aonde Deus preparou um lugar para que Ele habite, um lugar aonde Ele governa o universo e toda a obra feita por suas mãos. E João é transladado por meio de revelação para esse lugar. O velho apóstolo, companheiro amado de Jesus, aquele que esteve com Jesus em tantos momentos, agora recebe o privilégio de ter revelação acerca daquilo que está acontecendo paralelo àquilo que está acontecendo aqui e agora. João tem o céu descortinado sobre os seus olhos, ele tem revelação. O que significa exatamente isso? Deus tira o véu do mistério celestial, Deus tira o véu dos mistérios acerca do futuro, para que João, por sua vez, como apóstolo comissionado por Jesus, pudesse trazer consolo e esperança para a igreja de Cristo, tanto daqueles dias, quanto para nós. João sobe ao céu, com uma promessa. O Senhor diz a João: eu te mostrarei tudo o que acontecerá. Deus está dizendo para João: João, vou te dar spoiler, vou te falar o que vai acontecer no final do filme, vou te falar o que vai acontecer no the end da história. Eu vou lhe mostrar o futuro, para que olhando para o futuro, você tenha fé e esperança no presente, lembrando que esse futuro não é uma adivinhação maluca, vazia e sem credibilidade. Esse futuro, ele é revelado pela testemunha fiel e verdadeira, que é o próprio Cristo, aquele que conhece o Pai e sabe de todas as coisas do Pai. Esse que conhece e sabe todas as coisas, e está dizendo para João, que por sua vez é uma testemunha fiel e verdadeira de Jesus como apóstolo, para dizer a nós acerca daquilo que acontecerá no futuro. Isso é maravilhoso, porque leva-nos a um mistério. Qual mistério? Deus sabe de todas as coisas. Deus já conhece o futuro. Deus sabe o que sucederá e acontecerá. O futuro não é uma surpresa para Deus. Deus não se surpreende com catástrofes, com guerras, com conflitos, com mortes. Deus não se surpreende com aquilo que acontece no tempo e no espaço dos homens, porque Deus conhece o futuro. E Ele conhece o futuro, porque na verdade é Ele mesmo quem está construindo o futuro. A história do universo, do mundo, dos céus e da terra não é edificada e construída pelos homens. A grande arrogância e presunção humana é pensarmos que somos nós que estamos construindo uma história. Aliás, deixa eu desfazer um equívoco bíblico. A palavra de Deus não é um livro sobre a nossa história. A palavra de Deus é um livro sobre a história de Deus, aonde Ele nos inclui na sua história, e nos incluindo na sua história, Ele desenha um futuro, um destino glorioso, para todos aqueles que nele creem. Apocalipse, em grande medida,
é um baita de um spoiler para quem quer saber o que acontecerá. Mas eu não vou dar spoiler do spoiler, ok? O spoiler do spoiler vai ficar para mais à frente, quando chegarmos no texto bíblico de Apocalipse. Entretanto, antes de sabermos o spoiler, João ele quer nos apresentar, por meio de revelação, aquilo que está nos bastidores da história. Ele quer nos mostrar, por meio de revelação, de que o mundo e a história não é um caos desordenado, aonde as coisas acontecem por acaso. E aí então a gente pensa que o acaso vai nos proteger enquanto andarmos distraídos, ou pensamos que a vida nos leva, a vida leva eu. João ele está nos mostrando e demonstrando que existe um diretor que está construindo um enredo, uma história, uma narração, e esse diretor é o próprio Deus que está sentado no trono. João é tomado pelo Espírito, porque naturalmente, como um homem natural, físico, ele não poderia ver essas coisas maravilhosas. Deus é Espírito e habita em luz inacessível, aonde o homem natural, sem o corpo glorificado, não pode ter comunhão com o Senhor. Então João, tomado pelo Espírito, vai para esse lugar, para trás das cortinas desse grande palco da história, para saber aquilo que está acontecendo atrás das cortinas, para que então, sabendo o que está acontecendo atrás das cortinas, ele fique tranquilo com aquilo que está acontecendo no palco da história. Você já foi a algum simulador? Quem já foi a algum simulador assim de parque de diversão? Levanta sua mão. Eu tenho um sério problema em ir em simuladores. Primeiro, porque eu acho que eu estou ficando velho e ataca a labirintite. Segundo, porque a minha visão ela é muito periférica. Então eu sento no simulador e eu consigo ver que é uma bobagem. É um carrinho parado, com uma máquina balançando e uma tela normal girando uma historinha. E aí eu olho e vejo as pessoas sentadas aqui, acolá, conversando, e eu não consigo entrar na história do simulador. Quando nós sabemos aquilo que acontece nos bastidores da história, nós não ficamos tão surpreendidos com aquilo que acontece na história. É interessante pensar como algumas pessoas, por exemplo, ficam esbabacados com aquilo que acontece no meio da política. Meu irmão, leia Apocalipse, não tem nenhuma surpresa. Ou com aquilo que acontece em relação aos conflitos e guerras. Meu Deus, guerra! Apocalipse já vai lhe falar acerca daquilo que acontecerá. João ele vai nos bastidores da história para perceber como a história está sendo escrita pelo próprio Deus. E olha só o que João vê, verso de número 3. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio, um arco-íris com brilho semelhante ao de esmeralda circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos, trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como um cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era como uma águia em pleno voo. Que visão maluca é essa? O tipo literário de Apocalipse
é um livro apocalíptico, portanto, rico em simbolismo. Mas não são simbolismos difíceis de entender. São simbolismos que, diante de uma interpretação bíblica mais ampla, você vai entender o que João está querendo dizer e o que ele está vendo. E a primeira coisa que ele vê e que chama a sua atenção é que ele vê um trono. Um trono nos céus. Um trono, você sabe muito bem, que é símbolo de governo e autoridade. Aquele que senta-se no trono é aquele que governa sobre um reino. Quando então João vê um trono nos céus, logo o que ele está transmitindo para mim e para você é que, ainda que na terra haja tronos, existe um trono sobre os tronos. Ainda que na terra hajam reis, existe um rei sobre os reis. Ainda que na terra hajam autoridades, poderes, existe um Senhor dos senhores. E por que é tão importante isso, meu irmão? Porque principalmente em um período de fanatismo político, nós podemos correr o risco de pensar que são os homens que decidem o destino da nossa história. E com isso, obviamente, não estou falando sobre nos ausentarmos da justiça e da honestidade política, exercemos nossa cidadania, mas estou falando que eu e você não devemos ser tomados de pavor e de medo, porque no final das contas, qualquer presidentezinho responde ao Rei dos Reis. Qualquer reizinho de Araque responde ao Rei dos Reis. Qualquer governo, qualquer reino está submisso àquele que está sentado no verdadeiro trono. Reinos vêm e vão, sistemas vêm e vão, mas o reino de Deus permanece para sempre. O trono nos céus permanece para sempre. O Senhor governa de eternidade a eternidade, porque existe um trono no universo. João se depara com essa realidade, que talvez você precise se deparar. As ansiedades e preocupações que por vezes assolam a sua vida, é proveniente do fato de você pensar que existe uma escassez de reinado, aonde você acredita que o seu destino está atrelado às coisas deste mundo, mas João está tendo revelação e discernimento que não. Acima dos tronos existe o trono, acima dos reis existe o rei, acima dos senhores existe o Senhor. Aleluia! E como é esse rei? João olha, vê um trono, então ele tenta olhar para quem está sentado no trono. Entretanto, aquele que está sentado no trono resplandece luz, majestade, e João não consegue ver por certo quem é aquele que está sentado no trono. E ele então usa de simbolismos para mostrar aquilo que ele enxergou. E o primeiro simbolismo que ele usa é: aquele que está sentado no trono tem aparência como de jaspe. Jaspe, para nós, é como o diamante, uma pedra cristalina, pura, uma pedra que demonstra toda a pureza, pelo rigor pelo qual ela foi feita. Quando João vê aquele que está sentado no trono com uma aparência de jaspe ou diamante, é como se ele estivesse dizendo para mim e para você hoje, aqui e agora: aquele que está sentado no trono é santo, é puro, aquele que está sentado no trono é justo, aquele que está sentado no trono é santo, santo, santo.
E por que isso é importante? Porque ao sabermos que existe um trono do universo, precisa ser do nosso interesse saber quem está sentado nesse trono, porque vai que é um maluco, não é? Vai que é um Zeus da vida, destemperado, vai que é um Hércules doidão. Não, João vê aquele que está sentado no trono, e aquele que está sentado no trono, ele resplandece santidade. O nosso Deus é santo, meu irmão, o nosso Deus é puro, o nosso Deus não está com as mãos manchadas de sangue, como os reis dessa terra. O nosso rei não está acobertando corrupção, como os reis dessa terra. O nosso rei é santo, santo, santo. Aquele que governa os céus é puro. Aquele que governa a história é santo. E sendo santo, eu e você devemos saber que o Deus único, Criador dos céus e da terra, não tem más intenções acerca dos homens. Muito pelo contrário, como o profeta já dizia, o Senhor tem planos de paz ao nosso respeito, porque o nosso Deus é santo. O nosso Deus não é um Deus tirano, autoritário, é um Deus santo, que ama com pureza aqueles que pertencem ao seu reino. De igual forma, João, olhando para aquele que está sentado no trono, ele vê algo parecido como o sardônio vermelho, que é uma pedra vermelha preciosa, e que por sua cor, simbolicamente, dentro do contexto apocalíptico, aponta para a justiça de Deus. E o que João está se deparando, e aquilo que ele está nos trazendo, que o Deus que está sentado no trono é santo, 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 mas também justo, justo, justo. Que o rei que está sentado no trono não faz vistas grossas para o pecado. Que o rei que está sentado no trono tem ira do pecador e do pecado. Que o Deus que está sentado no trono irá vingar toda a maldade dos homens. Que o Deus que está sentado no trono tem ira justa contra toda impiedade, contra toda perversidade dos homens. E talvez você diga: pastor, mas quem poderá com um Deus justo como esse Deus? Eis a graça da salvação. Por vezes a gente não entende muito bem o que aconteceu na cruz, mas deixa eu te falar em poucas palavras o que aconteceu na cruz. A ira de Deus Pai caiu sobre o Filho, para que aqueles que nele creem não recebam a ira merecida. Esse é o Evangelho. Na cruz, Deus não simplesmente nos amou. Na cruz, Deus também revelou a sua justiça, não deixando impune o pecado, mas sacrificando o cordeiro, e colocando sobre os seus ombros o pecado e condenação de todos nós, para que a justiça fosse feita. Assim sendo, meu irmão, minha irmã, nós que cremos em Jesus, somos santos e justificados, não por mérito próprio, mas por graça concedida através do Cordeiro que morreu e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê, quando morrer, também ressuscite nos últimos dias. Aleluia. Servimos a um Deus justo, aquele que está sentado no trono, escute aqui, tem ira contra o homem violento. Aquele que está sentado no trono tem ira direcionada ao pedófilo. Aquele que está sentado no trono tem ira direcionada aos mentirosos, aos corruptos desse mundo. E se não nos arrependermos dos nossos pecados, a taça da ira de Deus cairá sobre todos os perversos que não se arrependeram, porque aquele que está sentado no trono é santo e justo. Aleluia. Além do mais, João vê no trono
como um arco-íris que circundava o trono. Arco-íris, muito antes de se tornar um símbolo de um movimento, biblicamente é um símbolo da aliança, da graça e misericórdia de Deus. Quantos lembram a primeira ocasião onde o arco-íris apareceu no céu? A primeira ocasião é quando o arco da aliança apareceu no céu, como Deus evidenciando aos homens a sua aliança com o seu povo, dizendo ao seu povo que a graça dele alcançará, e o seu povo jamais morrerá daquela forma, mas será protegido pelo Senhor. Quando João vê o trono circundado por um arco da aliança, ele percebe que o Deus que está no trono é um Deus de aliança, um Deus de graça, um Deus de compromisso, um Deus que falou e não volta atrás do que falou, um Deus que salvou e não volta atrás do que salvou, um Deus que prometeu e cumpre aquilo que prometeu, um Deus gracioso. Mas também João vê relâmpagos e trovões. Isso, obviamente, que dentro da tradição bíblica judaica, aponta para aquilo que aconteceu lá no Monte Sinai, no Êxodo hebreu. Lá no Monte Sinai, quando Deus apareceu ao povo, o monte tremeu, relâmpagos foram ouvidos, raios do céu, demonstrando todo o poder, toda a majestade de Deus. E é muito legal aquela história, porque Moisés chega para Deus e diz: Deus, o povo está com medo. E aí Deus olha para Moisés e diz: é isso, é por isso mesmo que eu fiz, para que eles temessem e saibam que eu não sou um Deus de brincadeira, para que os homens me temam e saibam que eu não sou um Deus como os falsos deuses, que a minha ira e o meu juízo virá com furor sobre toda a terra. Além do mais, na frente do trono, João vê 7 tochas de fogo. Essas 7 tochas de fogo nada mais é do que o velho e bom menorá da cultura e da religião judaica, que foi estabelecido como um artefato do tabernáculo, que simbolizava os 7 dias da semana, e cada chama, a presença de Deus em cada dia da semana. Um Deus que está presente em todo o tempo e em todos os lugares. O menorá era símbolo de uma presença incessante, inesgotável de Deus, que está em todos os lugares. Quando João vê essas 7 tochas, que são os 7 espíritos de Deus, o que João está vendo é um Deus que está presente em Laodiceia, em Sardes, em Filadélfia e na Onda Dura Joinville. Um Deus que está presente em todos os lugares. Em todos os lugares a presença dele se manifesta. Aonde o seu povo o buscar, ali ele encontrará o Senhor. Porque o Espírito de Deus não está recluso a um templo ou a um lugar específico, mas o Espírito de Deus é distribuído sobre todo aquele que crê. João tem revelação da presença de Deus inesgotável. E na frente do trono, o que ele vê? Um mar como de vidro. Esse mar como de vidro, um mar cristalino, aponta para a santidade do Senhor, demonstrando que o Deus que está sentado no trono governa com retidão, governa com transparência, governa com pureza. Aquele que está sentado no trono não faz politicagem. Aquele que está sentado no trono não faz promessas de campanha. Aquele que está sentado no trono não precisa convencer-nos de alguma coisa, porque ele é transparente. E o seu governo, tente entender a imagem, o seu governo é como um mar de vidro, que à frente do trono, aquilo que ele governa é governado com transparência e santidade. Além do mais,
João vê 4 seres viventes, um com rosto de leão, outro com rosto de boi, outro com rosto de homem e outro com rosto de águia. Os 4 seres viventes, concordo com grande parte daqueles que entendem dessa forma, eles apontam para seres angelicais, dotados de capacidades especiais. Conforme a tradição bíblica, e por sua vez judaica, uma vez que João herdou e legou isso, ele tinha como símbolo 4 dessas coisas que apontavam para características desses anjos. O boi, dentro da agricultura e da prática que aquele povo vivia naquele contexto, era símbolo de servo. O boi é aquele que moía o trigo, o boi é aquele que servia. Enquanto por sua vez o leão aponta para a autoridade, e por sua vez o homem aponta para a inteligência, e que por sua vez a águia aponta para a agilidade, astúcia e rapidez. Então, diante da presença de Deus, tem 4 seres viventes, 4 anjos, ministros de Deus, que são dotados de qualidades específicas e especiais. E o que mais está acontecendo na sala do trono? João olha ao redor, existe um trono no centro, e ao redor desse trono existem 24 tronos. Trono é símbolo do quê? Governo. Aquele que governa, está governando junto a 24 tronos. Nesses 24 tronos estão 24 anciãos. Quem são esses anciãos? Ah, pastor, é uns malucos que Deus encontrou e botou lá. Os 24 anciãos, os 24 tronos, representam o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o símbolo do povo de Deus era marcado pelas 12 tribos de Israel, filhos de Israel. Enquanto no Novo Testamento, na restauração de Israel, Jesus escolhe 12 apóstolos, que simbolicamente representam nós, o povo de Deus. E o que Jesus está aqui apresentando a João é que o povo de Deus governa e governará junto com Cristo para toda a eternidade. Os anciãos aqui representados estão governando e participando do reino de Deus ativamente. O povo de Deus governará com o próprio Deus. Aleluia. Que visão maravilhosa, não é? Quantos aqui estão extasiados ao tentar imaginar essa glória que João estava vendo? Você está extasiado? Eu não sei você, mas quando eu leio Apocalipse e começo a pensar, a minha mente vai longe, imaginando aquilo que está acontecendo agora. Um Deus que está sentado no trono, um Deus santo, justo, um Deus que julgará os céus e a terra, um Deus que governa com pureza, um Deus de aliança e compromisso, um Deus que governa junto a 24 anciãos, um Deus que está sentado no trono do universo e que não perdeu o controle de nada. Agora olha só o verso de número 8. Diante dessa revelação, cada um dos seres vivos tinham 6 asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Esses seres vivos, que tinham 6 asas, inteiramente cobertos de olhos por dentro e por fora, é uma imagem meio bizarra de pensar. Aliás, tem na internet uma tentativa de reprodução dessa imagem, eu nem coloquei aqui para ninguém ficar muito assustado. Até porque, na verdade, João não está falando necessariamente que de fato eles têm olhos debaixo das asas e fora das asas, mas simbolicamente está dizendo sobre esses seres que enxergam e veem todas as coisas, que nada passa desapercebido, porque eles têm olhos em todos os lugares, ok? E esses seres vivos, olha só,
Esses seres vivos que enxergam todas as coisas junto à presença de Deus, dia e noite, repetem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. Esses seres vivos que estão na presença de Deus, esses seres vivos que enxergam todas as coisas, que veem o governo de Deus, que veem o reinado de Deus, ao verem todas as coisas, a única coisa que eles podem dizer diante daquele que está sentado no trono é: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é todo poderoso, Ele é aquele que veio e que voltará, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, santo, santo, santo. Esse é o testemunho de quem conhece Deus na sua presença geográfica. Esse é o testemunho de quem conhece como Deus governa todas as coisas. Jó, diante das dores, tribulações, sofrimentos que ele enfrentou, ele foi encorajado a amaldiçoar a Deus e dizer a Deus palavras de ofensa. Então Jó decide manter sua integridade, mesmo passando pelo vale sombrio da morte, até o momento em que Deus restaura Jó. E Jó então diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. Certo é que falava de coisas que não sabia, e de coisas que fugiam ao meu entendimento. Talvez você é esse tipo de pessoa que fica brava com Deus. Deus, por que você deixou casar com esse cabra? Deus, por que você permitiu que eu aceitasse esse trabalho? Deus, por que tal pessoa você colocou na minha vida? Certo é que falamos de coisas que nós não sabemos e que fogem ao nosso conhecimento. Volta e meia algumas pessoas dizem: quando eu chegar na presença de Deus eu vou ter tanta pergunta para fazer a Ele. Eu vou lhe dizer uma coisa: você não vai ter nenhuma pergunta quando você chegar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a própria face de Deus já é a resposta para todas as perguntas nossas. Ele é santo, santo, santo. E você vai perceber que a tua dor estava baseado num governo de Deus santo. Você vai perceber que as guerras estavam baseadas no governo de um Deus santo. Você vai perceber que as perguntas, questionamentos que você tem na sua mente, na verdade, nunca foram obras de um Deus malfeitor, mas sempre obras de um Deus que é santo, santo, santo. Por isso que nós somos convidados a darmos graças ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Sabe por quê? Porque a sua história não é obra do acaso. A sua história está sendo escrita, está sendo governada, está sendo dirigida por um Deus que é santo. Ele determinou os dias e lugares aonde os homens nasceriam e viveriam. O Senhor é aquele que governa os céus e terra, e governa os céus e terra com santidade e justiça. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor, nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque criaste segundo a tua vontade. João, meu irmão,
na altura de Apocalipse, era um velho, sonhador, que havia se relacionado pessoalmente com Jesus durante 3 anos, ouvindo as promessas acerca do reino e as profecias acerca dos últimos dias. Mas agora João, velho, por causa da severa perseguição do Império Romano, está exilado em uma ilha em Patmos. Quando ele olha para o sul, ele vê mar. Quando ele olha para o norte, ele vê mar. Quando ele olha para o leste, ele vê mar. Para o oeste, ele vê mar. E não existe nenhuma perspectiva para João, como um homem comum naquela ilha, a não ser aguardar a morte, que porventura e potencialmente seria uma morte vil, debaixo das mãos cruéis do Império Romano. Agora esse João, velho, sem perspectiva, enquanto homem, está percebendo que a história nunca saiu do controle daquele que reina. Talvez você não esteja exilado, mas talvez você esteja passando por lutas, tribulações, dificuldades, angústias. Angústia da alma, angústia da vida, luto, dores, decepções, frustrações. E eu preciso dizer a você: Deus não perdeu o controle da história. Olhe para a sala do trono, e aquele que está sentado no trono, que governa o Brasil, que governa as Américas, que governa os continentes, que governa as estrelas, que governa as galáxias, que governa qualquer coisa que existe no universo. Ele está governando sobre todas as coisas. João, ele percebeu que a sua dor era passageira, porque aquele que está governando os céus e a terra está escrevendo uma história de acordo com a sua vontade. E sabe o que lhe sobra e lhe resta? Adorar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Diante da visão do trono, apenas o que existe são canções, como por exemplo: Tu és digno, ó Senhor nosso Deus, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Deixa eu lhe dar um diagnóstico. Se em meio à dor, sofrimento e angústia, você é tomado de espanto e pavor, pensando que de alguma forma Deus se esqueceu de você, eu quero lhe dizer que Deus não se esqueceu da sua obra, que Deus não se esqueceu da sua vontade, que Ele é o Rei justo e santo, que governa céus e terra. Quantos creem nesse Senhor? Quantos creem nesse Deus? Coloque-se em pé no seu lugar. Feche seus olhos. Jesus, abra os nossos olhos para que possamos ver, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir, livra-nos da nossa mediocridade, livra-nos dos nossos medos e temores e pavores, que estão baseados e uma falta de revelação do Rei dos Reis. Eleva os nossos olhos, Senhor. Queremos te ver. Queremos ver aquele que está sentado no trono. Santo, santo,
santo, santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Consola o nosso coração. Faça-nos perceber o seu governo. Queremos ter revelação e clareza daquele que está sentado no trono. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.